Conecta FM 104,1 MHz. Para ver e ouvir, Conecta. Manhã Conecta. As notícias da região, do Brasil e do mundo, agora, direto da redação. No estúdio, Jaqueline Bonum, Mário César Santos e Marcelo Moraes. Olá, muito bom dia. O Manhã Conecta está no ar e nós vamos juntos até às 8 horas. Nos acompanhem também pelo Facebook da Rede Conecta FM. Vamos aos destaques dessa manhã de quinta-feira, 21 de julho. Homem de 52 anos é encontrado morto dentro de casa em meio a toneladas de lixo. Se você não vai estar na sua cidade no dia da eleição, nós vamos dizer para você como fazer para votar em trânsito. Os números que envergonham o Brasil quando o assunto é violência contra a mulher. A presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica fala como fazer para mudar esse cenário. Vamos apresentar ainda a rainha do rodeio eleita ontem em Araras. E os resultados da rodada cheia de gols do Brasileirão. E por que os palmeirenses estão na bronca com a possível saída de Gabriel Veron. Esses e outros destaques a partir de agora no Manhã Conecta, que está apenas começando. Apresentação de Jaqueline Bonum, Mário César Santos e Marcelo Moraes. Uma ótima quinta-feira para você, hoje dia 21 de julho. A Receita Federal abriu hoje a consulta aos depósitos do terceiro lote de restituição do imposto de renda deste ano. O lote é pago com correção pela taxa básica de juros da economia, que é a Selic, que está em 13,25% ao ano, após a última alta feita pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central no mês passado. Terão direito à restituição os contribuintes que enviaram a declaração ao fisco e não caíram na malha fina e também aqueles que caíram, mas se explicaram e acertaram as contas com o leão faminto. 7h02. E um homem de 52 anos foi encontrado morto dentro de casa em Piracicaba. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil fizeram as buscas e tiveram dificuldades para encontrar o corpo. O homem era acumulador e estava em meio a toneladas de lixo. Mais detalhes com a repórter Gabriela Randall. Foi em meio a muito lixo que o corpo do catador de recicláveis de 52 anos foi encontrado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em uma casa na rua Elis Regina, no Jardim Alvorada. A dona Márcia, uma das moradoras mais antigas do bairro, sentiu a falta do amigo, que não saía de casa desde segunda-feira e decidiu acionar o Corpo de Bombeiros. A SEMAI veio trazer a conta de água e deixou no portão dele. Eu fui buscar meu neto no Vila Sônia. Aí eu cheguei às 6h30, a conta estava lá e ele não costuma deixar assim. Aí eu peguei... vi a conta de água, falei, tem alguma coisa errada. O Paulo, ele sempre estava para fora, ele saía pegar a reciclagem dele, aí ele voltava e ele almoçava ali sentadinho no portão e ninguém viu ele. E no sábado ele tinha comentado que ele estava sem paladar e que ele não estava muito bem, né? Aí meu filho falou com ele se ele queria ir no médico, ele recusava ajuda. De acordo com o diretor da Defesa Civil de Piracicaba, Odair Luiz, as buscas foram demoradas por causa da situação da casa. A prefeitura enviou equipes e caminhões para remover o lixo e liberar o acesso ao imóvel. Começamos a abrir as portas da casa e ir retirando esses materiais para chegar a tentar localizar essa pessoa. A casa está cheia de materiais inservíveis, está até o teto, inclusive tem material no telhado, todos os quartos são lotados. E a gente foi abrindo caminho. Os moradores da vizinhança relataram que fizeram várias chamadas à Prefeitura de Piracicaba, mas o morador da residência sempre se recusava em atender. O Dair explica que só poderia haver intervenção na casa com autorização do catador ou com determinação da Justiça. O munícipe informa a zoonose, abre o 56, a zoonose faz uma investigação e pede uma autorização para a jurídica para ver se vai para poder entrar no imóvel. Se tem o consentimento do morador, é mais fácil. No caso, hoje, a gente pediu o consentimento das irmãs dele para a gente poder entrar e fazer a limpeza. A síndrome de acumulação compulsiva é um transtorno mental caracterizado pelo acúmulo de objetos, mesmo aqueles sem utilidade. Ela afeta 2,6% da população mundial, em sua maioria, pessoas com mais de 60 anos, segundo a Associação Americana de Psiquiatria.
7h05, Manhã Conecta, as notícias que você precisa ficar sabendo para começar muito bem o seu dia. A Justiça de Limeira suspendeu provisoriamente o leilão dos cães de raça Lulu da Pomerânia que foram resgatados de um canil clandestino em situação de maus tratos no dia 13 de abril deste ano. A decisão foi assinada pelo juiz da 2ª Vara Criminal da cidade. Nesse mesmo dia, a ALPA, ONG que resgatou os animais, informou que 18 cachorros morreram por sinomose e outros problemas de saúde. O juiz já havia nomeado um leiloeiro, mas acabou considerando a solicitação da ONG para que os animais sejam disponibilizados para adoção. A decisão da Justiça segue ainda em andamento, né? E que o melhor aconteça para os bichinhos, porque essa ONG estava querendo, inclusive, eles têm a temporária, né? Eles têm temporariamente... Medida protetiva. Na verdade, não. Eles têm a cobertura, eles ficam como responsáveis temporariamente e estavam pedindo a guarda definitiva. Mas o juiz ainda não tinha se pronunciado e resolveu, então, colocá-los a leilão, como se fosse uma mercadoria, mas é uma decisão judicial, tem que ser cumprida. E agora tem muito canil de criador inescrupuloso que realmente precisa ser fechado, lacrado e os donos processados na justiça. Vira e mexe, a gente ouve histórias de canil clandestino por aí, né? 7h06. Atenção ao volante. Rodovia Deputado Laércio Corte, que liga Limeira a Piracicaba e Wilson Finardi no trecho Araras-Mogi, seguem com tráfego normal. Na rodovia Dom Pedro I, em Campinas, a pista expressa terá interdição de faixa no quilômetro 145, ali no entroncamento com a Anhanguera. Na marginal, bloqueio será na pista sentido Jacareí, entre os quilômetros 136 e 132. A Anhanguera, a pista sentido norte, capital interior, com retorno fechado devido a obras no quilômetro inicial, ali no 29 e também no final, também ali do 29. A Anhanguera, a pista sentido sul, no interior capital, também está com o retorno fechado devido a obras, quilômetro inicial e final 125. Muito cuidado aí, a gente sempre está alertando aqui no Manhã Conecta. Cuidado você que está aí na estrada, pegando a pista, nessa manhã de quinta-feira. 7h07 aqui no Manhã Conecta. Vamos agora com o tempo. A Aline está chegando aqui para informar tudo para você. Conecta Tempo. Mais um dia quente na região de Araras. Muitas nuvens e sem possibilidades de chuva. A máxima à tarde será de 28 graus. À noite, os termômetros devem marcar 20 graus. A umidade do ar varia entre 27% a 77%. O dia vai ser mais seco que ontem, por isso é importante se manter hidratado. O sol nasceu às 6h47 da manhã e vai se pôr às 5h45 da tarde. E situação de alerta no Rio Piracicaba. Segundo dados do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, a profundidade na Rua do Porto é de menos de 1 metro. A medição foi feita na Casa do Povoador, onde foram registrados apenas 0,97 centímetros. Os dados preocupam porque, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, não há previsão de chuva para as 2 próximas semanas na cidade. A situação também é complicada em Limeira, que está há 141 dias sem chuva significativa. A água que abastece a cidade vem principalmente de 2 mananciais, o Rio Jaguari e o Ribeirão Pinhal. E segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, desde 1º de maio choveu no Foz do Rio Jaguari apenas 49 milímetros. Em julho, foi só meio milímetro, menos de 3% do esperado para o mês. Reforçamos a orientação para que a população faça um consumo consciente da água, priorizando o uso para a higiene pessoal e alimentação durante todo o período de estiagem. 7h09, Manhã Conecta. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos a seguir com mais notícias. Tem esporte para você também. E vamos apresentar também a rainha do rodeio de Araras. FM. Quer destacar sua empresa no segmento A e B? Anuncie aqui. Ligue 19 99853 4791. Conecta FM. Conecta. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo.
Inverno no Hispânia Atacadista. Os preços foram lá para baixo. Vem lucrar. Molho de tomate tarantela tradicional 300 gramas no atacado 1,8. Salsicha hot dog sadia levando pacote o quilo 12,85. Achocolatado 3 corações 300 gramas no atacado 3,79. Hispânia Atacadista. Aqui é barato mesmo. Preço baixo, lucro certo. 7:10. Abertas as inscrições para o processo seletivo com a nota do Enem para a Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique Araras. Poucas vagas. Inscrições até 31 de julho. slmandiqueararas.edu.br. Se você é eleitor e já tem 18 anos, que tal participar das eleições como mesário voluntário? Faça o cadastro no site do Tribunal Regional Eleitoral do estado onde você mora e aguarde o chamado da Justiça Eleitoral. As convocações serão feitas 60 dias antes da votação. Saiba mais no site tse.jus.br. 7h11, de volta com o Manhã Conecta. Manhã Conecta. As notícias da região logo cedo para você. Confirmado em São Carlos o primeiro caso da varíola dos macacos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é o primeiro registro da doença na região. A Prefeitura de São Carlos disse que o paciente era um homem de 34 anos, esteve recentemente em São Paulo e está isolado em casa. A Vigilância Epidemiológica do município, em parceria com o Estado e Serviço de Saúde Privado, está fazendo todo o monitoramento desse caso. O Estado tem 374 casos confirmados da doença. Como se prolifera com rapidez isso, né? E fique atento aos sintomas iniciais, que costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, inchaço dos gânglios, calafrios e exaustão. 7h12. Faculdade São Leopoldo Mandique e a Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção com próteses parciais removíveis, as conhecidas pontes móveis. Estas próteses possuem encaixes que seguram nos dentes e para promover uma higienização eficiente é necessário remover a prótese para que ela seja escovada separadamente dos dentes. Para a higienização da prótese é necessário escovar tanto a superfície externa como interna com o auxílio de escovas específicas para a prótese. E no caso dos dentes, são usados, além da escova convencional, também o uso do fio dental entre os dentes para promover uma correta higiene. Ficou com dúvida? Consulte o seu dentista. Eu sou a professora Almenara Silva, CRO 28393, professora da São Leopoldo Mandique. Fica a dica da Mandique. E o Universo Country de Araras já tem a sua rainha para a Festa do Peão, que acontece em agosto. 54 mulheres fizeram a inscrição para o concurso, mas apenas 10 candidatas ficaram para a última seletiva ontem à noite, que finalmente escolheu a vencedora que está aqui com a gente e participa dessa edição do Manhã Conecta. E a escolhida é Gabriela Alencar Coraza, 25 anos, que se declara mãe atípica e crossfiteira. Quem é essa mulher, né? Quem é a rainha do rodeio? É a primeira vez que você participa de concurso de beleza? Tem outros títulos? Desde quando busca ser Miss ou Rainha, Gabriela? Bom dia. Bom dia. É um prazer dia. estar aqui hoje. Eu nem imaginava, assim, que eu ia ganhar como rainha, né? Uhum. Desde os meus 7 anos que eu... Participa de concurso? Que eu idealizava a concorrer à vaga de rainha, madrinha ou princesa. Específica do rodeio? Isso, eu tive o privilégio de estar em um salão de beleza no qual eu vi as garotas se arrumando. E aí, quando eu vi tudo aquilo, eu me encantei. Franjas nas roupas, todo aquele destaque, o empoderamento delas, a beleza. E o jeito que eu vi ela era aquela mulher forte, corajosa, né? Com todo aquele... toda a representatividade que elas estavam gerando naquele dia. Um ar de força mesmo da mulher.
Ô, Gabriela, e quais as características suas que você acredita que tenham motivado os jurados a te escolherem como rainha? Além da beleza, claro. Olha, eu acho que o sorriso, na verdade. Eu sou da seletiva, todo mundo, até as meninas que estavam lá falavam, nossa, esse sorriso aí não tem como não passar despercebido. Porque quando eu fico nervosa, aí que eu dou mais risada ainda. Hoje você vai estar sorridente. Entendemos. Isso. E eu sempre tô sorrindo, eu casei com 16 anos, né? Depois veio os filhos, e aí veio a minha filha que é especial. Entendi. Então eu sempre tento levar o melhor da vida. Eu aprendi muito com a chegada da minha filha, então eu sempre levo o melhor da vida. Por mais que às vezes seja uma situação difícil, eu tento sempre pensar pelo lado positivo. Então eu acho que eu me diverti muito desde a seletiva. E eu acho que isso me deixou mais leve também para decorrer tudo bem durante o concurso. Isso que eu ia te perguntar, o Mário, na sua apresentação, ele disse que você se declara uma mãe atípica. Por que uma mãe atípica? É porque a minha filha, ela é deficiente, por esse motivo. Então, tem crianças que são típicas, né? E a minha filha mais nova, ela é atípica. Então, eu sou uma mãe atípica por esse motivo. Entendi. E como que foi aí o clima entre as meninas? Como que foi, num geral, participar do concurso? Foi tudo muito leve. A gente se deu muito bem. Era muito divertido todos os domingos que a gente se encontrava, os dias de ensaio. Uma estava torcendo pela outra. Então, por mais que era um concurso, uma competição, mas todo mundo estava se apoiando muito. Quanto tempo demorou esse processo todo até chegar à final? 40 dias, mais ou menos. Foi esse o até período. Rápido, teoricamente, né? Para vocês, parecia que estava muito longe desde a seletiva. E agora, Gabriela, como é que é a rotina a partir de agora sua? Porque você é mãe, tem casa para cuidar, tem família. Sim. Graças a Deus, eu tenho uma família que me apoia muito. E esse sonho não é só meu, é dos meus pais também e do meu marido. Então, todo mundo tá super na expectativa e me ajudando muito. No entanto, que a minha mãe é minha rede de apoio e tudo que eu preciso fazer por conta do concurso, ela me ajuda com as crianças. E agora vai ser essa rotina de representar a cidade, tanto não só na festa aqui, como também em outras festas de rodeio, porque é uma rede de festas aí por toda a região, né? Sim, agora vai precisar desse apoio. Isso, tô super na expectativa do FER mandar também agora qual que vai ser os próximos passos. Ainda não sabe. Ainda não. O FER ainda não entrou em contato ainda pra falar como vai ser tudo certinho, mas eu tô muito na expectativa. Porque deve ter vários eventos aí, inclusive agendas de celebridade, né, nos meios de comunicação, justamente até chegar à festa, para justamente na divulgação disso, né? Isso, o Fer falou que tem alguns eventos, a gente participa da Romaria, então tem todo um processo. Romaria agora, próximo domingo, Isso, né? Tem todo um processo para até chegar de certo mesmo na festa. Entendi. E esse universo country, o universo sertanejo, sempre te chamou a atenção ou não? Sim. Os meus pais gostam muito de modão, então desde criança, eu sempre tava ouvindo esse tipo de música, então tá no meu meio também, eu gosto muito. Já era rainha do rodeio em casa, né, do sertanejo, e agora é da cidade. É isso mesmo, tô muito feliz. Realização. Completamente. Você tinha participado de outros concursos? Não, foi a primeira vez. Foi especificamente para isso, realizar um sonho aos 25 anos, um sonho que começou lá aos 7. Isso, porque assim, como eu falei, eu casei aos 16 anos e muitos concursos não permitem que mulher casada participe. Entendi. E aí também com a chegada das crianças, a gente vai priorizando os filhos, né? A gente vai se deixando um pouco de lado. Então aí, quando veio a oportunidade que podia mulher casada e veio todo o apoio da família, olha, vai dar certo, aí eu não pensei duas vezes para me inscrever. Interessante esse dado de que mulher casada não pode ser bonita, não pode ser rainha, é isso? E, só rainha do lar? Alguns concursos, você não, por ser casada, você não pode participar. Talvez até pelo caso dos concursos mesmo. Exatamente. Isso. A rotina, né? Desculpa, a rotina do Parabéns, viu, Gabriela? Muito obrigada. Parabéns, agradecemos então a presença da Gabriela Alencar Corazza, que foi eleita ontem rainha do rodeio de Araras. Merecidamente. Obrigado. Muito obrigada. Agora são 7h20. Conecta FM, para ver e ouvir.
O Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, está à procura de voluntários que tenham artrose ou dor no joelho para avaliar o nível de atividade física que elas podem fazer. As inscrições estão abertas online no site ufscar.br. E há alguns requisitos que os cientistas exigem. As pessoas de ambos os sexos precisam ter a partir de 45 anos, não podem ter feito cirurgia ou qualquer outro procedimento invasivo no joelho há menos de 6 meses, só para citar algumas delas. E é claro, né? Vou eu dar o meu pitaco, porque quem seleciona para a pesquisa, né, quem for selecionado para as pesquisas, vai usar durante uma semana um dispositivo para avaliar o número de passos, de horas dormidas e horas em pé e sentado. Olha isso, eu jornalista, não ando quase, porque eu moro do outro lado da rua, né? Horas dormidas nem pensar, dormir para quê? E em pé e sentado, eu faço as duas coisas. Aí eu tenho alguns quilômetros sentado e alguns quilômetros em pé. Vou pegar o Mário então para fazer umas caminhadas aí diárias, tá? Tá precisando. Falando em caminhada, em esportes. Na cara do gol. Tá chegando ele, Luiz Pierre, com todas as informações do esporte. Ontem, rodada do Brasileirão. Corinthians ganhou, Santos ganhou. Tudo com ele. A partir de agora, bom dia, Pierre. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mário. Bom dia, Jaqueline. Quero ver o Mário caminhar, hein? Eu vou chegar mais cedo todos os dias só para ver ele sair de casa. Isso aí, pega ele. Porque o Pierre ver ele caminha. sair de casa. Bom, vamos lá. A rodada do Brasileirão ontem foi muito boa para quem gosta de futebol com muitos gols. A rodada teve ontem 30 gols. A rodada que começou, na verdade, anteontem com o Ceará vencendo em casa por 1-0. Rodada com 30 gols, foram 8 jogos, uma média aí de 3,75 gols por partida, quase 4 gols por partida. É uma média bem elevada aí, né? O Corinthians venceu o Coritiba ontem por 3-1. O Coritiba jogou bem, foi um jogo bem disputado. Foi nada fácil pro Corinthians, não foi não. Quando o jogo estava 0-0, o Coritiba perdeu algumas chances ali que poderia ter complicado. E o Cássio, mais uma vez, fazendo defesas importantes lá. O Corinthians contou com a volta do Maicon e do William, que estavam machucados. E teve a estreia de Yuri Alberto. Ao meu ver, uma estreia discreta. Nervoso, talvez, não? Hã? Nervosismo, talvez? Eu creio que não. Talvez um pouco falta de entrosamento mesmo, né? Vamos ver. Também, o Yuri Alberto não bom jogador, né? Tava bastante tempo sem jogar também, vem da Europa, lá daquele. Um bom jogador, né? Eu particularmente não gosto muito dele. Não acho que ele é um centroavante que vai resolver o problema do Corinthians. No Santos ele não teve uma boa passagem. No Internacional, sim. No Internacional ele foi importante. Espero que no Corinthians agora ele consiga resgatar esse futebol que ele jogou no Internacional. Falar em Internacional, um jogaço ontem, Internacional e São Paulo. 6 gols. 3-3, um jogo bem movimentado. Foi um toma lá da cá, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, foi 3-3. Foi um jogo bem interessante. São Paulo correndo atrás nos 3 gols. Nos 3 gols, correndo atrás, mas conseguindo um resultado importante. 54, e ainda teve bola na trave. Teve bola o primeiro na trave, gol, teve gol impedido, teve gol anulado. O primeiro gol que foi uma falha do goleiro, né? Um azar danado, né? Vamos dizer aí um azar, né? Porque a bola foi em cima dele, né? Faltou um pouco ali de reflexo. Faltou reflexo, exato. Que é coisa que goleiro precisa ter, né? O Santos finalmente venceu. A presença do Lisca doido lá, acho que animou o time. Confirmado tudo, conseguiu. Né? Confirmado tudo aquilo que você nos disse. Ontem ele chegou, hoje ele já deve começar a trabalhar com os atletas que não participaram da partida de ontem. E o destaque ontem foram os goleiros, né? Tanto o Gatito Fernandes quanto o João Paulo foram importantíssimos para os seus times. Infelizmente o Botafogo perdeu, felizmente o Santos conseguiu a vitória dentro de casa e isso vai dar eu acho que vai dar um ânimo pro time. Para o time dar uma respirada. Né? Técnico novo. O técnico também pega um outro ambiente, né? Acaba motivando os jogadores. Sim. Além disso, teve o Bragantino, que também venceu 2-1.
um bom resultado para o Bragantino. Terceira vitória seguida, hein? Terceira vitória seguida. Crescendo aí que tem que ficar de olho. A classificação para os paulistas, eu acho que tá boa. Tem o Palmeiras, joga hoje, está com 33, Corinthians 32, o Braga 27, São Paulo 25 e o Santos também 25. Tá tudo muito perto, né? Tá. Para você ter uma ideia, o Palmeiras, embora jogue hoje, ele tá com 33. Aí tem Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Todos estão com 30, com exceção do Corinthians com 32, os outros estão com 31. Então aí você pega aí qualquer empate, 2 pontos aí. Qualquer empate e a vitória qualquer dos demais... tropeço perde a posição. Exatamente. Né? Empate é tropeço. Perde a posição. E empate é tropeço. Então vamos ver, hoje o Palmeiras joga contra o América Mineiro lá em Minas Gerais. É o favorito, né, Pierre? É o favorito. Mesmo o Palmeiras é o time a ser batido no campeonato. Eu particularmente acho, o Palmeiras não tem um time com grandes figurões, mas ele tem um elenco bom, fechado. Grupo conjunto do time, né? O Abel Ferreira é um bom técnico, sabe mexer no time, sabe motivar o time, então eu acho que grande mérito destas campanhas do Palmeiras, né? Porque já há um bom tempo ele vem bicampeão da Libertadores, tudo. Eu acho que parte desse mérito é do Abel Ferreira. O grande maestro do time. Né? E a outra parte também é que tem 2 times, né? Sai um, tem entra elenco, outro, né? Sai elenco. Um, entra outro. Pode não ter figurão, mas são todos mais ou menos no mesmo nível. É até bom nível. você não ter tanto figurão, porque quando aquele que sai da reserva vem para o time titular, o nível se mantém. Se mantém, exatamente. É diferente de um Flamengo, por exemplo, que... Enfim, e quando sai o Arrascaeta, não tem quem colocar. Não tem quem colocar. Exatamente. Entendeu? Agora, o palmeirense tá meio na bronca aí. Então, Pierre, que história é essa? Então, é a história da possibilidade da venda do Gabriel Veron. Qual que é a bronca? A bronca é o valor. O valor estipulado aí, quem quer levar o Gabriel Veron é o Porto, de Portugal. O menino tem 19 anos. E o valor está aí em torno de 10 milhões de euros. 10 milhões 250 mil euros. O que está acontecendo? O Gabriel Veron, quando surgiu, com 16 anos, ele era uma promessa. Sim. E o que o Palmeiras esperava arrecadar com ele eram 15 milhões de euros. Só que isso não se concretizou. O Gabriel Veron, que chegou a ser eleito o melhor do mundo, sub-17, aos 19 ele não confirmou aquela promessa que ele era. Além de ter um pouco mais de contusão, uma contusão acima da média para os meninos de 19 anos. Então isso acabou um pouco mexendo nesse valor. Entendi. Por que o Palmeiras aceitou vender o Gabriel Veron por esse preço de 10 milhões, embora a negociação ainda não tenha sido confirmada ainda? A resposta é a seguinte: é o fato dele não ter deslanchado e as contusões. Isso prejudicou e baixou o valor do menino. Outra pergunta: o Palmeiras vai perder os 5 milhões de euros? Não. Se ele fosse vendido por 15 milhões, o Palmeiras ficaria com 60%, cerca de 9 milhões de euros. Para compensar essa diferença, ele começou uma negociação. O Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, que detém os direitos econômicos do atleta, topou receber menos do que os 40% que ele teria direito. Os empresários do jogador também aceitaram receber menos no valor da comissão. O Palmeiras fica com os 10% dos direitos da negociação, sem contar com a porcentagem de direito de clube formador, que teria direito em negociações futuras. Posto isso na balança, o Palmeiras admitiu que o valor fica bem próximo do que ele receberia, em cima dos 15 milhões de reais. Mas é uma... Que seria uma negociação normal. Melhor do que perder mais, né? Porque de repente não vinga o jogador. De que o Palmeiras está certo, né? O Abel Ferreira não gostou, porque o Palmeiras tem uma política de não vender jogador que está jogando. Jogador que participa, que é titular e tal. Técnico tá e contando, o Gabriel Veron tem participado bem das partidas, né? Tem entrado, tem feito gols e tal. E isso tem deixado os palmeirenses muito nervosos aí, os torcedores, porque numa determinada situação, o Abel Ferreira chegou a dizer que o Gabriel Veron não poderia ser vendido por menos do que foi o Neymar. E agora nós estamos aí nessa polêmica aí. Então, mas eu acho que a preocupação aí, em termos, eu pensando no jogador, no jovem jogador, é que toda essa negociação pode ser uma comprovação de que o Palmeiras tem razão de estar preocupado financeiramente com o futuro desse jogador. Claro. Porque está todo mundo abrindo mão com medo de perder
muito, que ainda tem, mas com medo de perder lá na frente. Eu acho que o Gabriel Verão é um bom jogador. Ele é que tem que provar o contrário. Eu acho que é um bom jogador. Eu acho que se ficasse mais um ano no Palmeiras, ele poderia resgatar essa expectativa que depositaram nele. Vai resgatar na Europa. Vai resgatar na Europa. No começo da carreira dele. Bom, ontem aqui nós falamos sobre... Anteontem nós falamos sobre os esportes que não são tão divulgados, ginástica rítmica. Então, nós tivemos mais um campeão mundial, que é o Alisson dos Santos, o Pio. Que boa notícia. Menino paulista, 22 anos, de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo aqui. E ele foi campeão no Mundial de Atletismo dos Estados Unidos. Ele marcou o tempo de 46 segundos e 29 centésimos. O Alisson está invicto em 2022. Ele venceu todas as 4 etapas do Diamond League e agora o Mundial. Este ano, o atual campeão e principal adversário do Alisson, que é o norueguês Karsten Warholm, não teve chance com o nosso Pio. E olha só, o menino tem 22 anos, ele fez o melhor tempo da história na prova dos 400 metros. O recorde mundial é do Karsten, com 45,94 centésimos, 45 segundos e 94 centésimos. Então, o menino que está aí, surgiu nas Olimpíadas, ele foi bem, foi medalha de bronze, fez um bom tempo, ficou muito feliz na época, eu lembro, que ele foi pura alegria. Eufórico. E ele é um menino bem-humorado, um menino muito pra cima, é um menino que merece estar onde ele chegou. O novo nome aí do esporte nacional, Só uma curiosidade, ele tem 1,98 m e de perna ele tem 1,12 m. Então, quase a altura do mar, hein? Eu já ia falar isso daí coloca ele em vantagem aí em relação aos outros competidores. Com certeza do tamanho da Aline, da Jaqueline. Olha, eu acho que o Mário passa por baixo das pernas dele. Mário, convite a partir de amanhã, então, aquela caminhada matinal, tá bom, Mário? Convite aceito. Vamos com o Pierre, toda a equipe aqui, a Jaqueline também, todo o time do Manhã Conecta. Vamos fazer uma campanha, vamos caminhar, Mário. Eu vou caminhar da minha casa até a emissora todos os dias. Não, aí não vai. Pierre, amanhã tem mais esporte, Pierre? Tem mais, a gente volta aqui para conversar. Valeu pela sua participação. Agora, 7h32 no Manhã Conecta. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco vamos falar do voto em trânsito. E o Brasil é um dos países que mais matam mulheres no mundo. FM. GF Brasil Pescados, Atacado e Varejo. Peixes de água doce e salgada, camarão, marisco, caranguejo, lagosta, kit paeja, carne de siri, mais de 100 itens variados. GF Brasil Pescados, 2 lojas em Araras, Avenida Fábio da Silva Prado, 1082, Jardim São Pedro e Avenida Augusta Viola da Costa, 1842, José Almeto. Pedidos e entregas WhatsApp 991476090. Horário especial de atendimento. Siga GF Pescados nas redes sociais. GF Brasil Pescados, tradição há mais de 30 anos. Atualize e aprofunde o seu conhecimento em odontologia. Faça pós-graduação na Faculdade São Leopoldo Mandique, em Araras. Aprenda com professores reconhecidos no mercado, em uma infraestrutura completa e tecnológica. Cursos em todas as especialidades da odontologia. Transforme sua carreira. WhatsApp 19 3508 0711. Pós é na Mandique. 7h33. É pra ficar bonito, é pra ficar demais. Muito, muito mais, nas lojas Muito Mais. Blusa moletom feminina R$ 39,00. Lençol com elástico casal e solteiro por R$ 19,90. Toalha de banho por R$ 13,00. Cueca box extreme R$ 7,00. Sutiã top bela R$ 15,00. Blusinha feminina R$ 19,00. Lojas Muito Mais, onde a gente compra muito, muito, muito mais. Parcelamos em 5 vezes nos cartões de crédito e cartão Muito Mais. No ar, TV Conecta, uma nova televisão com o melhor da região. As principais notícias no Conecta Meio-Dia e no Jornal Conecta, às 7:50 da noite. Sintonize em Araras no 17.1 e no canal 13 no Cabo. Limeira 36.1.
TV Conecta. Informação de qualidade. Para ver e ouvir, Conecta. Conecta FM. Para ver e ouvir. 7h35. Manhã Conecta, as informações que você precisa ficar sabendo para começar muito bem o seu dia. Imagens e fotografia com Giancarlo Gianelli. Criar exige luz, não somente uma luz física, mas também dentro de si mesmo. Algo como uma centelha de fogo que desperta um incêndio, neste caso criativo, cheio de calor e intensidade que comunica ao próximo a visão de sua luz. Ela pode ser quente, fria, morna, prazerosa, harmoniosa, intrigante, instigante, sofisticada ou singela. A luz conversa conosco em sua intensidade, temperatura, calor e claridade. Obstruí-la pode ser uma maneira de dizer não, enquanto projetá-la pode ser um sim. Na fotografia, procuro sempre ouvir o que a luz me diz e, desde então, redigir o que ela me confidencia. Eu sou Giancarlo Gianelli, fotógrafo. 7h36 no Manhã Conecta. Quem pretende votar em trânsito nas próximas eleições deve ficar atento ao prazo que começou na segunda-feira e termina dia 18 de agosto. O voto em trânsito ocorre quando o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral e indica outra cidade para votar, mas somente em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. É como uma transferência temporária de domicílio eleitoral. Por exemplo, se alguém mora no Rio de Janeiro, mas já sabe que estará em Brasília no dia da votação, basta informar a Justiça Eleitoral que pretende votar naquela cidade indicada. Essa possibilidade pode ocorrer no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos. Nesse ano, o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e um eventual segundo turno marcado para o dia 30 do mesmo mês. E segundo o Código Eleitoral, existem duas possibilidades de voto em trânsito. Para quem estiver fora da cidade, mas dentro do mesmo estado em que vota, poderá participar das eleições para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital. E quem pretende votar em outro estado poderá participar da escolha apenas para o cargo de presidente da República. Não é possível votar em trânsito fora do Brasil. No entanto, quem tem o título de eleitor cadastrado no exterior e estiver em trânsito no território brasileiro, esse pode votar. Vai votar apenas para o cargo de presidente da República, desde que habilitado, dentro do prazo. Os pedidos para voto em trânsito devem ser feitos em atendimento presencial e não há a opção de solicitação pela internet. Lembrando que é só até o dia 18 de agosto. Manhã Conecta. As notícias da região logo cedo para você. Mais um caso de feminicídio na região. Em Pirassununga, a vítima foi uma mulher de 27 anos que foi encontrada na casa do namorado, no Jardim Millennium. Graziele Lima de Almeida tinha várias marcas de golpe de faca no pescoço. A polícia fez buscas ao namorado da vítima, o Elton Francisco de Oliveira, de 37 anos, que teria fugido do local em um táxi. O celular dele, que acabou sendo esquecido no veículo, e o da vítima, que estava na casa, foram apreendidos pela Polícia Civil. Na casa também foram recolhidas 2 facas. Segundo familiares, o casal se relacionava há 12 anos e ela disse que dormiria na casa dele, porém não foi ao trabalho, o que deixou a família desesperada. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal de Limeira. 7h39 e o Brasil ocupa um vergonhoso destaque no mundo. O país encontra-se em 5º lugar na posição de homicídios contra as mulheres, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Numa relação de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, ficamos abaixo apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, numa lista de 83 países pesquisados. As motivações são as mais variadas possíveis e os motivos pelos assassinatos ainda são mais torpes. E no Brasil, as maiores vítimas do feminicídio são negras e jovens, entre 18 e 30 anos. O principal marco jurídico nacional na defesa da mulher, aqui a Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha,
uma homenagem a uma mulher combativa que sobreviveu a essa violência machista. E a nossa convidada de hoje no Manhã Conecta é a advogada Raquel de Souza Lima Sarmento, especializada em Direito da Família, presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB, palestrante do projeto Quebrando o Silêncio e membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Araras. Bom dia, Raquel. E eu começo perguntando o seguinte: o que é mais necessário para fazer, na verdade, para mudar esse quadro dramático que as mulheres brasileiras enfrentam ainda? Vamos lá, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada à TV Conecta e a todos aqui que estão presentes, a Jaqueline, o Mário e o Marcelo. Obrigada, e é uma honra estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, Jaqueline, conscientização. Porque nós temos uma lei, que essa lei é uma das melhores em termos mundiais. Mas isso não nos deixa nem um pouco fortalecedores, exatamente, porque se nós temos a melhor lei é porque nós temos uma incidência muito grande, que foi o que o Marcelo falou, entendeu? Nós ocupamos o 5º lugar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, conscientização, e a conscientização tem que ser de base. Por quê? Porque esse homem, ele é violento porque ele projeta uma infância, uma adolescência e uma adultescência em meio à violência familiar. Não é uma falta de cultura, é a cultura machista. Isso, nós temos a cultura machista, nós temos toda a questão do patriarcado. Você vê essa questão do patriarcado, inclusive no estupro de meninos e meninas. Por que há subnotificações de meninos? Os homens não levam os seus filhos, quando são vítimas de estupro, para a delegacia, justamente por causa desse machismo. Então, nós temos isso, inclusive, na violência da criança. Então, essa cultura, estamos num país latino também, essa latinidade, ela auxilia, nós não vemos isso em países nórdicos, né? Então, nós temos toda uma circunstâncias geográficas, sociais, antropológicas, né? Mas a conscientização, para mim, neste momento, é que há 23 anos trabalho, há 33, né? Porque eu trabalhei 10 anos também na Delegacia da Mulher, enquanto escrivã de polícia, né? Então, há 33 anos eu vejo o seguinte: a conscientização é a melhor forma, e conscientização de base, junto com os petizes, as crianças. E essa questão da violência contra a mulher, ela passa da casa para a escola, da escola para o trabalho, do trabalho para a vida. E como é que você freia isso? Pois é, e o pior de tudo, que as pessoas costumam confundir. A violência doméstica, ela é inerente ao ambiente doméstico. Quando essa mulher vai para o trabalho, que foi o caso daquela procuradora, ali não cabe Maria da Penha. Porque não foi num ambiente doméstico. Nós precisamos desmistificar. Eu tive um caso de uma diretora, e ela me autoriza a falar isso, que ela foi espancada dentro do seu gabinete, né? E aqui ela falava: Raquel, eu preciso de uma protetiva, eu preciso de uma Maria da Penha. Não cabe. Ela estava dentro de uma unidade do seu trabalho. Então, é isso que nós também precisamos medir. A violência existe, sim, dentro do ambiente doméstico, mas também fora desse ambiente que é agasalhado pela Lei Maria da Penha, e em outros nichos onde nós temos também a contemplação de leis. A violência é uma só, independe do local. É uma só, porém essa ela da tem... rua, da casa, o contexto é o mesmo. O contexto é o mesmo, porém tem tipificações. O que caracteriza uma violência doméstica e no que ela se aplica? Ok, a violência doméstica, ela se caracteriza justamente pelos personagens e pela unidade. Então, por exemplo, a unidade precisa ser um ambiente familiar, mas os personagens não precisam ser com relações consanguíneas. Por exemplo, eu convidei alguém para morar dentro de casa, essa pessoa é análoga à minha irmã. Aconteceu lá. E ela me agrediu, ok? Violência doméstica. Tem muitos casos de mulheres que são agredidas pelo sogro, pela sogra, senhorinhas, velhinhas que são agredidas pelos netos. Isso não é um erro de criação de leis? Você vai criar uma lei para casa, uma lei para o escritório, uma lei para a rua, uma lei... O problema, Mário, não é uma lei para cada um, não. O problema é que a incidência, como o Marcelo falou,
A violência, ela está 80% localizada no nicho familiar. Por isso a prioridade. Exatamente. Então, nós temos os estupradores. O caso do feminicídio que a Jaqueline acabou de falar. É óbvio que foi o namorado, né? Eu estou falando aqui com conhecimento de dados, porque 80% desses agressores estão inseridos no ambiente familiar. Então, por isso da Maria da Penha de contemplar que é o ambiente doméstico. É como a pedofilia, muitos casos estão dentro de casa, próximos, né, doutora? Agora, doutora, a questão da violência com relação à mulher que a gente está falando hoje, porque muita gente pensa que é só a violência que tem agressão, né? Não é só isso, né? Uma perseguição, de repente ficar ligando atrás da mulher, esperando ela na saída do trabalho, tudo isso também pode configurar, não é isso? Stalking. Tem uma lei específica para isso que potencializou o artigo 7º da Lei 11.340, que é a Maria da Penha. E potencializou também as penas, né? Nós temos, inclusive, eu acho ínfima essa pena, porque ela vai de 6 meses a 2 anos apenas, né? Isso daí não é nada. Mas, como o Marcelo falou, a gente tem o stalking, que é essa perseguição contínua, e não é apenas física, Marcelo. É por telefone, é por mensagens de WhatsApp e nas redes sociais, né? Eu tive um caso aqui que também eu estou autorizada a falar. Ele era conhecido como o perseguidor da van branca. Ele tem uma van e ele perseguia essa mulher, ele colocava a van na frente do condomínio dela, dormia dentro, esperava ela sair de manhã, ele perseguia o ônibus, ele ia gesticulando para ela, ela filmava, isso está tudo nos autos, até chegar no emprego dela e ela tinha que ficar guardada lá dentro. Ela não podia sair para fazer uma compra, porque ele perseguia. E em todo momento ela ia numa padaria e ele gesticulava assim, ó, tô de olho em ti, tô de olho. Ele não falava nada, apenas a presença dele e a gesticulação. Configura isso já se stalking. configura. E mais um, que eu não sei se é uma nomenclatura não tão conhecida, que é o gaslighting. O gaslighting é fazer essa mulher acreditar que ela está tão doente que ela não tem mais condições de cuidar dos filhos, de cuidar do seu trabalho. Ela perde o trabalho, ela perde a vontade de estudar, ela perde a vontade de tudo, porque ele fala, olha, você precisa de um remédio. A doente aqui é você. É você que precisa de ir para o psiquiatra. E essa mulher, ela vai para o psiquiatra acreditando que ela está depressiva, e começa a fazer o uso e realmente ela se torna uma mulher doente. E é aí que eu chamo de suicídio social. Essa mulher, ela vai se suicidando aos poucos. E como é que está a sociedade aqui na região em relação a isso, especificamente? Eu queria pontuar, Mário, a violência institucional. Porque a sociedade, ela é medida o termômetro da sociedade, ela é medida pelos meios e as maneiras como essa questão é combatida. Se eu vou até os meios e eu não consigo fazer um boletim de ocorrência, eu perco a vontade, porque eu perco a credibilidade. Então, nós precisamos paramentar melhor os nossos policiais militares, os nossos guardas municipais, as nossas atendentes junto à Delegacia da Mulher. E não obstante ao primeiro contato, né? Sim. E não obstante ao fato do Dr. Tabajara fazer um grande trabalho na Delegacia da Mulher, mas nós precisamos de uma mulher delegada. Sim. Isso é emergente. Faz a diferença, não é, doutora? Total diferença no acolhimento, na escuta. Né? Entende melhor. Eu tive um caso onde eu cheguei com uma vítima por causa de um estupro conjugal, que ninguém também leva isso em conhecimento, né? E eu acabei de ouvir um podcast que 80% numa entrevista perguntou se a senhora passou por violência sexual? Não, nunca. Mas a senhora já fez sexo contrariado? Muitas vezes. Então, passa dos 5% a 80%. Realidade absurda. Só relatando, eu fui com essa mulher que tinha sofrido violência sexual, fui atendida por um senhor, que ele não era policial civil, ele estava ali, fazia parte de uma outra circunstância, cedido pela prefeitura municipal. Não é preparado. Não está preparado para isso. E eu perguntava, olha, eu preciso fazer o boletim de ocorrência porque a minha cliente foi violentada pelo marido. Doutora,
Ele fazia assim com um gesto. É o que eu acho, não é? Isso não é crime, doutor. Não é o que a lei manda. Eu falei, vamos fazer o seguinte, me passa o seu delegado. Não, doutora, eu não vou chamar o delegado. Eu falei, então eu vou para delegacia seccional. Quero o seu nome e o nome do delegado, né? Tá. Aí a coisa melhorou. Mas até o advogado chegar nisso, você vitimiza essa mulher 2 vezes. E diante de todos esses obstáculos, como é que as pessoas conseguem, como é que as mulheres podem pedir socorro aqui na região? E é muito difícil elas terem Exatamente, essa a atitude iniciativa de dele, denunciar e pedir socorro, né? Por isso que nós temos o Conselho da Mulher, né, pela prefeitura. Ou a semana passada mesmo nós estávamos ouvindo uma senhora que ela estava gritando nas redes sociais e não conseguia atenção. E nós temos também, então, o Conselho da Mulher, nós temos agora a Comissão de Combate à Violência Doméstica pela OAB. Essa mulher pode nos procurar lá na sede da OAB a qualquer momento. Nossos telefones serão divulgados, são 9 membros, somos em 10 membros. E há também as delegacias, há também o Ministério Público, que é obrigado a nos ouvir. Tem um canal, um e-mail do Ministério Público, enfim, temos sim. Doutora, um detalhe, a gente sempre fala que tem que ser feita a denúncia, né? Mas há a sensação, e muitas pessoas reclamam, né? Vai lá, faz a denúncia, não acontece nada. E muitas vezes vai lá e prende o acusado, a pessoa, e logo solta e aonde acontecem os crimes. O que se pode fazer para evitar tudo isso? É a questão de leis que precisam ser revistas, o que pode ser feito? Olha, Marcelo, eu tô cheia de casos dessa natureza. Inclusive, nós temos a Casa Rosa. E houve uma situação onde um colega que é advogado, né, do acusador, acabou tentando ir na Casa Rosa para poder falar com a parte. Né? Então, precisa bom senso, mas bom senso a gente não conta com isso, né? Então, sim, eu entendo que precisaria potencializar, e não obstante o fato de nós termos a melhor legislação do mundo, eu estou falando isso, precisaríamos potencializar, sim. Inclusive, mexendo no bolso desse cidadão que já cabe, né, a ação de indenização por dano moral. Ok. Só tenho a agradecer, viu, Raquel, pela sua participação. Foi muito esclarecedora essa entrevista e convidamos, já deixamos o convite para voltar mais vezes. O assunto sempre pede mais. Pede mais, com certeza. Agradece muito a sua presença e vamos torcer para que melhore essa situação. Por favor, em nome da comissão do projeto Quebrando Silêncio, da Comissão de Combate à Violência Doméstica pela OAB, eu agradeço. Estaremos sempre à disposição para vocês e a qualquer horário. Muito obrigado. Agradecemos, portanto, a doutora, a advogada Raquel de Souza Lima Sarmento, ela que participou hoje do Manhã Conecta, ela que é especializada em Direito da Família, presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB. Continuamos aqui com o nosso Manhã Conecta. Manhã Conecta, para ver e ouvir. Tem novidades para os produtores rurais de Rio Claro. A cidade agora conta com o Agrofácil, serviço para auxiliar na solicitação de documentos agropecuários em nível municipal, estadual e federal. O prédio fica na Rua 3A, esquina com a Avenida 40A, lá no bairro Vila Alemã. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã, das 7 às 11 da manhã e também às 5 da tarde. Mais informações pelo telefone 3527-1428. E a seguir, as notícias internacionais. O Butão quer ser um destino turístico de luxo. Já já no Manhã Conecta, 7h53. 104,1 FM. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo. Inverno no Hispânia Atacadista. Os preços foram lá para baixo. Vem lucrar. Molho de tomate Tarantella tradicional 300 gramas no atacado 1,8. Salsicha hot dog sadia levando pacote o quilo 12,85. Achocolatado 3 corações 300 gramas no atacado 3,79. Hispânia Atacadista. Aqui é barato mesmo. Preço baixo, lucro certo. Vem aí, Araras Rodeio Music 2022, de 12 a 15 de agosto, no Parque Ecológico. Dia 12, Open Farra e Henrique Juliano. Dia 13, DJ Babimo e Luan Santana.
Dia 14, véspera de feriado, som de praia e Maiara e Maraíza. Dia 15, Bruno e Marrone. E mais, rodeio todas as noites. Ingressos em Araras, lojas Nosso Lar, VIP Homem Moderno, Ering, Use Jeans e Açaí Mania. Realização RR Companhia de Rodeio e Trix Produções. Apoio São Leopoldo Mandic, Savenhago, Rede Conecta. 7:55. Conecta FM, para ver e ouvir. 7h55, Manhã Conecta, as notícias que você precisa ficar sabendo para começar muito bem o seu dia. Falando de cultura, com César Amaral. John Davidson Rockefeller, um dos maiores bilhardários dos Estados Unidos no início do século passado, era filântropo e mecenas. Falecido em 1930, deixou muitos herdeiros. E um deles, que ocupou a sua empresa, o Davidson Rockefeller Jr., disse há 50 anos, e eu tinha 25 anos naquela época, que quando ele ouvia falar em cultura, ele sacava o revólver. Era um faroeste. E isso é uma coisa muito triste. César Amaral, bom dia. 7h56. Internews. Quem costuma viajar para o exterior, atenção! Desde o começo da temporada de verão do Hemisfério Norte, no fim de maio, viajantes têm encontrado aeroportos lotados, longas filas, atrasos e perdas de malas entre as principais ocorrências nos terminais da Europa. E o motivo? O caos aéreo. Como esse fenômeno ficou conhecido, se instaurou com a recuperação do mercado de viagens depois do relaxamento de protocolos de circulação após os 2 anos de duras restrições devido à pandemia da Covid-19. Durante a pandemia, os aeroportos e as companhias aéreas deixaram seus quadros de funcionários mais enxutos e agora enfrentam a dificuldade de lidar com o grande volume de malas e turistas. E uma consultoria europeia chegou a divulgar o resultado de um levantamento em que revelou os 10 aeroportos mais impactados pelo problema e que devem ser evitados se possível. O primeiro da lista é o aeroporto de Bruxelas, na Bélgica. E no meio de todo esse caos, a Delta Airlines dos Estados Unidos teve de mandar avião vazio para Londres só para buscar mais de 1.000 malas que foram extraviadas. 7h57 aqui no nosso Manhã Conecta. E a BBC de Londres publicou que o parlamento iraniano está analisando um projeto de lei que pode restringir tremendamente a propriedade de animais domésticos no país. Ele olha para mim com seus olhos inocentes e lindos, está me pedindo para que eu o leve para passear, mas não me atrevo, acabaremos presos. Isso foi o que contou a iraniana Masa, que tem um cachorro. A isso se deve uma nova onda de apreensões de animais domésticos na capital Teherã. E as autoridades não visam apenas os pets, mas também os donos, que podem ser presos. Na capital, a polícia anunciou recentemente que passear com cães em parques era crime e justificou como uma medida para proteger a segurança do público. Os debates em torno desse projeto de lei começaram há mais de uma década, quando um grupo de parlamentares iranianos tentou aprovar uma lei para confiscar todos os cães e entregá-los a zoológicos ou deixá-los em desertos, disse à BBC Payam Moheb, presidente da Associação Veterinária do Irã e um crítico da proposta. Ter cães sempre foi comum nas áreas rurais do Irã, mas os animais também se tornaram um símbolo da vida urbana no século XX. A antiga família real do país tinha cães como animais de estimação, mas a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou o Shah Reza Pahlavi, mudou a vida dos iranianos e também os seus cães. Na tradição islâmica, os animais são considerados impuros e, aos olhos do novo regime, os cães tornaram-se também um símbolo da ocidentalização.
A nova legislação não se destina apenas aos cães. Os gatos também estão incluídos na lista, e isso apesar de o Irã ser o berço dos gatos persas, uma das raças mais famosas do mundo. Você acredita que agora os gatos persas não estão seguros na sua terra natal? Essa foi uma pergunta da BBC a um veterinário que vive em Teherã, e cada país com as suas regras, né? Que coisa, né? Coitadinho dos animaizinhos, não é? Aqui tem leilão, lá tem proibição de animais. O mundo está de perna pro ar. Vamos cuidar, hein? Dos nossos animais de estimação aí. Nossos companheiros aí do dia a dia. Crescemos com um bichinho do lado. E o Butão, um pequeno reino asiático, também conhecido como o país mais feliz do mundo, se prepara para reabrir as suas fronteiras para os turistas. As autoridades de turismo local confirmaram ao jornal americano The New York Times que as boas-vindas aos visitantes devem acontecer em 23 de setembro. No entanto, os custos de viagem serão significativamente mais altos. Butão quer ser parte do cenário de turismo de luxo. E agora os viajantes não precisarão mais contratar pacotes. Antes, que eram obrigatórios, não é? Para conhecer o Butão. Não precisam mais contratar esses pacotes, mas deverão pagar uma taxa de $200, cerca de R$1.000 por dia, para o governo local, além de arcar com acomodação, refeições, roteiros guiados e outras despesas à parte. O intuito do Ministério do Turismo seria reposicionar o Butão no mercado turístico como um destino exclusivo que atraísse apenas turistas esclarecidos para aproveitar serviços de alta qualidade no país. Turista esclarecido ou milionário? O que acha, hein, Mário César? Milionário. Então, ó, você já pode ir pra lá, viu, Mário? Ah, claro. Eu tô me preparando, não sei quando, né, mas vamos lá. Seria um destino vamos todos atrativo, nas nossas férias. Vamos juntos. Fazer uma vaquinha. Nos juntar aqui com o Pierre, toda a equipe de jornalismo da Conecta, não é? Vamos para o Butão. E com essa encerramos mais um Manhã Conecta e te esperamos amanhã a partir das 7 da manhã para mais um programa. Bom dia a todos. Bom dia. Mário César, Jaqueline Bonu, Marcelo Moraes, todo o timaço. Continue na Conecta, a programação com muita qualidade, muita informação também no seu dia. Você acompanhou Manhã Conecta, sonoplastia Juliano Marangon, supervisão Luiz Antônio Pierre e direção Edith Gonçalves.